Graça e paz, queridos irmãos, bom dia. É bom a gente poder adorar a Deus assim, orar juntos, intercedermos juntos. E a gente tem experimentado isso domingo após domingo, quinta após quinta, terça após terças, quando acontecem os pequenos grupos, quartas, sextas, sábados. E a gente vai sendo igreja, não só no domingo, mas durante a semana também. E nós louvamos a Deus por isso. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Vai ser o texto que nós estudaremos hoje. Já cantamos o texto e agora nós vamos pensar um pouco sobre ele. Antes disso, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus, mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui livremente. Temos a liberdade, Deus, de abrir a Tua Palavra, de ler a Tua Palavra, de falar dela, de proclamar o Teu nome livremente, de cantar ao Senhor. E isso alegra o nosso coração, porque nós sabemos que há irmãos nossos que não têm essa liberdade. Então, Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos fazer isso aqui agora. Que em nosso coração, Senhor, haja gratidão, Deus, por isso. E que nós saibamos valorizar essa liberdade que temos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. Que Teu Espírito tome cativo a nossa mente e o nosso coração e que a Tua Palavra encontre lugar nele, para que ela possa germinar ali, crescer e dar fruto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Deixa eu lhes fazer uma pergunta. Quem é que é Jesus para as pessoas que você conhece? Quem é Jesus para o seu vizinho? Quem é Jesus para os seus colegas de trabalho? Quem é Jesus para os seus parentes? Eu posso imaginar que as respostas podem ser diversas aqui, né? Tem um monte de gente que acha que Jesus é um monte de coisa. Tem gente que acha que Jesus é um cara legal, que Jesus tem coisas legais, que Jesus tem ensinamentos interessantes e bons. Tem gente que acha que Jesus é um mito, que não passa disso, que é um mito que os crentes acreditam, ou os cristãos acreditam. Tem gente que acha que Jesus foi um profeta, e um profeta notável, bastante importante. Tem gente que acha que Jesus é um personagem de uma história, e que um personagem de uma bela história, inclusive, mas também não passa disso. Mas essa pergunta é muito pertinente nos dias de hoje, onde a verdade ela está assim de uma forma bastante diluída. A verdade nunca foi tão múltipla, né? Nunca foi tão assim variável. Então, a gente pensar sobre o que as pessoas pensam a respeito de Jesus é importante nos nossos dias, principalmente para um povo que é cristão, que creem num Jesus que é Senhor e Salvador, não é? Não é isso que nós cremos? Amém? 7 pessoas creem comigo, amém. Graças a Deus, né? Há 7 remanescentes. Mas eu creio que todos nós cremos que Jesus é Senhor e Salvador aqui, não é? Mas isso não é verdade para todo mundo. Para todo mundo que você conhece, para todos os seus vizinhos, para todos os seus parentes, para todos os seus colegas de trabalho. E isso tem gerado uma
preocupação bastante grande, principalmente daqueles que são evangelistas, que não se conformam com o fato de que alguém perto dele não conheça Jesus como Senhor e Salvador. Porque não conhecer Jesus como Senhor e Salvador implica numa coisa bastante grave, bastante séria, que é a condenação eterna. Se alguém que não está em Cristo fechar os seus olhos para esse mundo, ele está condenado eternamente. E isso para um evangelista é doído. Não dá para se conformar com o fato de que alguém vai morrer hoje sem Cristo. Então, a preocupação de um evangelista sobre o que as pessoas pensam sobre Jesus é grande. A revista Veja publicou um artigo na coluna de ciência, olha só que interessante, né? Em 2013, com o seguinte título: O que a história tem a dizer sobre Jesus? Pesquisas de historiadores ajudam a confirmar que, de fato, Jesus caminhou sobre a região da Galileia há 2000 anos. As descobertas, olha só o mas, né? As descobertas, no entanto, não devem satisfazer aqueles que levam a Bíblia ao pé da letra. Aí você pode imaginar o conteúdo da reportagem. Então, ali tem relatos de historiadores, de pesquisadores, e eles vão discorrendo sobre um Jesus mítico, sobre um Jesus histórico, sobre um Jesus teológico, e a conclusão é de que não há conclusão. Eles chegam no final e a conclusão é inconclusiva. Mas a grande pergunta é, não importa o que a Veja pense, importa é o que nós sabemos sobre Jesus e cremos sobre Ele. E aquilo que nós cremos e sabemos sobre Jesus é digno de ser compartilhado. Isso é o mais importante. Então a pergunta real é: quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus? E pensando nessas perguntas e nesse texto tão conhecido que a gente vai ler agora, vai nos levar a refletir sobre essa conversa que Jesus tem com os seus discípulos, sobre essa história de quem é Jesus e quem as pessoas pensam que Ele é. E principalmente em se tratando do contexto aqui, porque Jesus está chegando em Cesareia de Filipe, que é uma região extremamente idólatra, uma região que presta culto a um Deus Pan. E se a gente for pensar nos dias que vivemos, são dias de grande idolatria, onde vários deuses aí estão sendo adorados. Então importa realmente sabermos quem Jesus é para nós, e que isso seja uma convicção do nosso coração, uma convicção tamanha que nós passemos aí a se importar com aquilo que os outros pensam a respeito de Jesus, principalmente aqueles que nos cercam. Então vamos ao texto. Mateus capítulo 16, verso 13 em diante. Você deve saber até de cor. Mas diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves dos reinos dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então, essa conversa muito interessante de Jesus com seus discípulos aconteceu chegando em Cesareia de Filipe. A primeira coisa que a gente precisa refletir aqui é sobre o que o mundo pensa sobre Jesus. Jesus, nessa conversa aqui com os discípulos, pergunta para eles o que estão dizendo sobre ele. É bem provável que Jesus já sabia o que as pessoas diziam sobre ele, o que as pessoas pensavam sobre ele. Mas Jesus queria levar os discípulos a essa reflexão que eu e você vamos ter agora, sobre a sua identidade, a identidade de Jesus e sobre a identidade dele, dos discípulos, e a nossa. Então a pergunta é: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Primeira coisa, Filho do Homem, né? Esse título aparece 80 vezes no Novo Testamento, Filho do Homem. 32 vezes só aqui em Mateus. É um título que a gente vê dado lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Onde Daniel está descrevendo numa profecia um regente, um rei de origem celestial, que iria reinar de forma universal. Então o texto diz assim, de Daniel 7, 13 e 14. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que os povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Amém. Então, quando Jesus diz que é o Filho do Homem, aquelas pessoas iam para esse texto e pensavam: meu Deus, ele é o regente de origem celestial, cujo reino é universal e não vai ter fim. Não é por acaso que Jesus gostava de usar esse título. Ele mesmo se identificava como Filho do Homem várias vezes. Mas Jesus já tinha ouvido coisas bem piores do que essas, né? De profeta e Elias, Jeremias e coisas assim. Quando, por exemplo, Jesus estava curando no sábado, e lá em Marcos capítulo 3 relata que a família de Jesus e os mestres da lei revelam ali o que pensavam dele. Veja só, a família de Jesus e os mestres da lei, no mesmo texto. Olha só, Marcos 3, 21 e 22. Vamos ver o que a família de Jesus e os mestres da lei pensavam dele. Quando familiares de Jesus, e um parêntese aqui, se você olhar o capítulo 3 de Marcos, você vai ver que Maria estava junto aqui, tá? Quando familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo. Olha isso. Está fora de si, diziam eles. Então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar os demônios. Então, ser comparado a Elias, Jeremias, algum profeta é light, né? É bem tranquilo. E é interessante a gente imaginar que a própria família de Jesus ficou
incomodada com as atitudes de Jesus e tentou impedi-lo, achando que Jesus estava fora de si. Então era isso que as pessoas pensavam de Jesus, e não era por acaso que Jesus fazia essa pergunta. Não era por acaso que Jesus queria confirmar no coração daqueles discípulos a identidade deles como discípulos. Então os discípulos respondiam, para ele: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. Herodes suspeitava que Jesus era João Batista, ressuscitado. Já tinha mandado matar João Batista e estava preocupado que João Batista havia reencarnado em Jesus. Você pode ver isso em Mateus 14:2, a preocupação do Herodes. Alguns milagres de Jesus eram similares aos milagres que Elias tinha acontecido com Elias também. E a mensagem de juízo que Jesus trazia se parecia com a mensagem de Jeremias. Então essas características não eram por acaso, eles não estão soltando nomes. Era o que realmente as pessoas ali pensavam. Não, Jesus deve ser a reencarnação de João Batista, ele deve ser a reencarnação de Elias, ele deve ser a reencarnação de Jeremias, ou é algum profeta bom aí que está chegando de novo no pedaço. Mas tudo isso aqui Jesus já sabia. O que as pessoas pensavam sobre ele, ele já sabia, ele já tinha convicção. E agora Jesus começa a tratar com os discípulos e conosco. E a segunda coisa que a gente vê no verso 15 a 17 é o que nós pensamos a respeito de Jesus. Jesus muda a pergunta. Agora ele quer saber dos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É uma pergunta que parece dar uma resposta óbvia para nós. Talvez nós seríamos como Pedro, que pularia na frente: opa, não, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Para ganhar aquele nota 10, de bom aluno. Parece óbvio, mas não é bem assim. Pedro pula na frente, impulsivo, E ele diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a primeira vez que um discípulo de Jesus chama Jesus de Cristo. Cristo significa Messias. Significa que ele é rei, que ele é ungido de Deus. Nós cantamos aqui. Mas rei, ungido de Deus para quê? Para reger um povo, para reinar, obviamente. Pedro também testifica de que ele é filho de Deus, coisa que foi dita pelo próprio Deus no batismo de Jesus, quando a voz se ouve: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Pedro está dizendo: ele é rei, ele é o Cristo e ele é filho de Deus. Mas não só isso, é filho de um Deus vivo. É filho de um Deus vivo, porque justamente eles estão num lugar onde é governado, é reinado por deuses mortos, por estátuas, por imagens, por deuses que têm boca, mas não falam, que têm olhos, mas não veem, e que têm ouvidos, mas não ouvem. Então Pedro está dizendo assim: ele é o rei, o Messias, o ungido de Deus, mas o Deus vivo, e ele é filho desse Deus. Então Pedro reconhece essa vida essencial e eterna de Deus, principalmente nesse contexto onde ele está. Dessa resposta de Pedro, Jesus diz para ele: que grande privilégio você teve, Pedro. Jesus diz a Pedro que ele é um privilegiado de receber
de Deus essa revelação. Então, veja, Pedro não foi o mais rápido. Ele não foi o mais ligeiro de dar a resposta mais rápida que o professor perguntou, ele levantou a mão rapidinho e já entregou a resposta certa e ganhou 10 pontos. Ele não foi o mais perspicaz. Ele nem foi o mais inteligente deles, nem o mais sábio. Mas ele foi privilegiado de receber de Deus essa revelação. Então não há mérito em mim e em você de sermos discípulos de Jesus. Não há mérito em mim e em você de crer que Jesus é o nosso Senhor. Você não pode bater no peito e dizer, nossa, como eu sou bom de ter acreditado na palavra de Deus. Veja só, a palavra de Deus é a palavra de Deus. E eu acreditei nisso. Como eu sou bom em relação ao outro que ainda não creu. Que bom que eu sou sábio de olhar as Escrituras e crer nela. Não há mérito em mim e você, porque nós dependemos de uma coisa, do privilégio de sermos iluminados pelo Espírito Santo de Deus e de recebermos a revelação dele. Muda muita coisa quando a gente imagina que o fato de você estar sentado nesse banco aqui, agora, não é pelo seu mérito, mas pela revelação de Deus na sua vida. Pela misericórdia de Deus de te alcançar onde você estava, num lamaçal de pecado. E aí você deve estar se mexendo na sua cadeira pensando, poxa, como assim lamaçal? Você nem me conhece, sou de uma família boa, nunca matei, nunca roubei. Sim, meu irmão, todos nós estávamos perdidos, condenados por causa dos nossos pecados. E, portanto, sim, num lago, num charco de lama. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, nos alcançou. E, portanto, o fato de estarmos aqui, crentes no Senhor, é privilégio. É privilégio. E aí Jesus diz mais, ele diz assim, nenhum ser humano saberia isso por si só. Não dá, meus irmãos, para algum douto pegar as Escrituras e examiná-la, capa a capa, palavra por palavra, senão pela revelação de Deus, que o ilumine, o faça crer, e então ele ser salvo. Pela ciência, por simplesmente ler, como quem lê uma história de um Jesus mítico, ou um Jesus histórico, o máximo que você vai conseguir é conhecimento. E nas universidades teológicas de hoje, a maioria, pasmem, a maioria busca conhecimento. Infelizmente. Eu tenho conversado com alguns professores universitários de faculdade teológica que dizem que a maioria dos alunos estão lá para ter conhecimento. Uma coisa que me chocou é que 5% dos alunos de teologia hoje, 5%, desejam um ministério. 5%. Isso mostra que a motivação é outra. Então não há um ser humano nessa terra que consiga a revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo por si só. Ele depende da revelação de Deus. Então, se você está aqui na qualidade de crente no Senhor, se você está aqui convicto de que você crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, você não fez isso sozinho. Foi o Espírito Santo que te revelou. Foi o próprio Deus que colocou isso no seu coração. Isso faz toda a diferença. Principalmente para aquela pessoa que você está pensando
que poderia estar aqui com você. Para aquela pessoa que ainda não creu. Não depende do meu e do seu esforço. Não depende da quantidade de tempo que você gaste pregando para ela. Mas depende da revelação sobrenatural de Deus. Para que essa pessoa que você está pensando seja alcançada e salva pela graça salvadora de Jesus. Então a nossa oração por essas pessoas deve ser persistente, constante. Desse jeito, Senhor, revela a essa pessoa que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, pela graça que há em Ti. E não canse de orar. Não canse de orar. Porque se depende de Deus a salvação do teu filho, do teu marido, da tua esposa, do teu irmão, do teu vizinho, de quem quer que seja, então nós podemos descansar. Porque se dependesse de nós, muito provavelmente com algumas atitudes e palavras, nós já teríamos feito essa pessoa se afastar de Deus para sempre. É ou não é? Graças a Deus, que depende dele. Graças a Deus. A terceira coisa que nós vemos aqui no verso 18 é o que nós nos tornamos em Jesus. Agora Jesus faz uma declaração muito importante que precisa da nossa atenção. Ele diz: você é Pedro. Simão agora é Pedro. Em João 1, versículo 42, Jesus diz: você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, que é o nome em aramaico que significa Pedro, pedra. Agora, solenemente, ele se torna Pedro. E ele diz: sobre essa pedra edificarei. E aqui é uma confusão bastante comum. Jesus faz essa brincadeira com o nome de Pedro, né? Se é Pedro, sobre essa pedra eu edificarei. Há 3 interpretações sobre esse versículo aqui que são bastante comuns, que você vê por aí. A primeira delas é que essa rocha onde a igreja está edificada é Pedro. Pedro, porque afinal de contas Jesus falou: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então Pedro é considerado por alguns como o primeiro grande líder da igreja. Segundo, a confissão de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa verdade, sobre essa confissão, eu vou edificar minha igreja. E terceiro, o próprio Senhor Jesus Cristo, que efetuou sua obra de salvação morrendo na cruz. Mas o próprio Pedro nos dá a resposta em 1 Pedro 2, 4 a 6. Vamos ver o que o Pedro diz. 1 Pedro 2, 4 a 6 diz assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, e aí ele cita Isaías 28, 16: ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela, jamais será envergonhado. Quem é a rocha? Cristo. Não há outra. A igreja está edificada não sobre Pedro, nem a sua declaração, mas sobre Jesus Cristo, a rocha eterna. Nós estudamos na aula passada de que ele é a pedra angular. Na aula passada, ó. Então, no clima da escola. No culto passado, na mensagem passada, de que ele é a pedra angular. Lembram disso? E de que essa pedra angular é a pedra na qual todas as outras pedras vão se ajustando. Ou seja, as outras pedras vivas. Quem? Seus discípulos.
E à medida que essa construção vai sendo erguida sobre a pedra angular, sobre a rocha, a igreja vai se tornando verdadeira. Ela acontece. E que igreja? De quem? Do pastor Rogério, da IB do Catuaí, do condomínio Cidade Universitária? Não, ele diz aqui, a minha igreja. Sobre Jesus está edificada a igreja que é dele, só dele. Aqui é a fundação da igreja, que surge a igreja. E Jesus usa a palavra eclesia, que significa reunião dos cidadãos. Eclesia é a palavra grega traduzida para igreja. O que significa igreja, então? Reunião dos cidadãos chamados para fora dos seus lares. Saem da sua... Olha só que interessante isso. Saiam para fora dos seus lares e venham todos juntos para a reunião dos santos. Igreja nas casas é importante? É, por isso que nós estamos em pequenos grupos. Mas a igreja do Senhor se reúne num lugar todos juntos. Todos juntos. Por isso que foi um problema gigantesco na pandemia, o negócio da igreja online. E é até hoje. Tem igrejas que não conseguiram voltar para suas reuniões presenciais. Tiveram que adaptar, porque as pessoas se acostumaram aos cultos online. Isso é um problema. Porque no culto online você não tem a interação. Você não sabe quem está doente, você não sabe quem está passando por aflições, você não sabe quem está feliz. E isso é um grande problema para essa instituição criada por Jesus Cristo, estabelecida sobre Ele, que tem sobre a principal característica a reunião. Então, num sentido cristão, igreja é a assembleia dos cristãos reunidos para adorar em um encontro. São aqueles que em qualquer lugar, veja, que nós não estamos limitados a este prédio. Isto aqui, meus irmãos, não é um templo. Então, em qualquer lugar, numa cidade, numa vila, num bairro, elas constituem um grupo que estão unidos em um só corpo. Então, quando a igreja se reúne num só corpo, em qualquer lugar que seja na Concha Acústica, seja no Calçadão de Londrina, seja na UEL, a igreja de Jesus está ali estabelecida. Quando ela está reunida num só corpo. É a totalidade dos cristãos dispersos pelo mundo todo. Então, quando você pensa num cristão que tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, lá na Jamaica, ele faz parte da igreja do Senhor Jesus. No Maranhão, né? A igreja do Maranhão é a igreja do Senhor Jesus junto conosco. Estou falando da terra natal da Flávia aqui. E igreja é ajuntamento. Ajuntamento. Quando os crentes se ajuntam e adoram a Deus juntos. E aí ele diz assim, bom, sobre essa pedra, ou seja, Cristo Jesus, Ele mesmo edifica a sua igreja, e o que acontece quando a igreja de Jesus está edificada? As forças da morte não a conquistarão, ou as portas do inferno não prevalecerão, como outras versões dizem. O que é isso? É as portas da morada dos mortos. Ela não suporta a igreja. Ela não aguenta a investida da igreja. A verdadeira igreja de Jesus, meus irmãos, ela não pode, presta bem atenção nisso que eu vou te dizer, a igreja verdadeira de Jesus não pode, é impossível de ser vencida. Amém. Amém, é isso.
Às vezes a gente fica temeroso do que está acontecendo no mundo e de que, meu Deus do céu, a coisa está em colapso, o mundo vai desabar e nós precisamos nos proteger. Não, queridos. Não. Amém. Eu gosto das ênfases, né? Não. Nós precisamos agir como igreja. E como é que a gente age como igreja? Como que a gente é igreja? 1 Pedro 2,9 nos diz que se nós somos essa igreja com essa natureza de povo santo, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, geração eleita, isso é gostoso de ouvir, da gente ser tudo isso. Mas há um propósito para isso. A fim de... Eu e você somos tudo isso, a fim de anunciar as grandezas desse Deus. Então, quando a gente anuncia as grandezas desse Deus nesse mundo caído, que está em colapso, que está desabando, as portas do inferno caem. E aí, essas investidas do maligno não são capazes nem de arranhar a igreja de Jesus. Ela pode arranhar a imagem da Ibecatuaí. Isso ela pode fazer. Mas a igreja de Jesus, ela permanece firme, intacta, sólida, inabalável. Porque ela vai chegar nas bodas do Cordeiro imaculada, sem mancha, vitoriosa. E isso, meus irmãos, não é uma esperança. Não é algo que a gente possa, tomara que aconteça, né? Não, queridos, isso está registrado. Isso vai acontecer. Aleluia. Então, meus irmãos, a igreja precisa parar de agir como alguém que morre de medo. Muitas vezes nós, como igreja, agimos aqui dentro desse templo aqui, segurando as portas, desejando que o mal não entre. Meus irmãos, vamos lá, vamos segurar as portas para que o mal não entre aqui na nossa igreja. Vamos nos proteger. Não, as portas da igreja nem deviam existir. Nós é que devíamos ir lá fora, marchando contra as portas do inferno. Eu já disse isso na semana passada, e também foi dito, se eu não me engano, acho que na segunda ou na terceira aula de Atos, que a gente está estudando. As forças da morte não são capazes de conquistar a igreja. As portas do inferno não são capazes de permanecer em pé. Robin Dumelon disse o seguinte: 2 promessas distintas são feitas aqui. Primeiro, que a igreja, como uma organização, será indestrutível. Nenhuma perseguição ou ataque a Satanás de dentro ou fora a destruirá. Porque a vida que nela está é de Cristo. Segunda coisa, que os membros individuais da igreja, unidos a Cristo e partilhando a sua vida indestrutível, não serão detidos pelo poder da morte, nem vencidos pelo julgamento, mas serão feitos participantes da herança dos santos na luz. Que gostoso é saber disso. Nem quando nós fecharmos os olhos para essa vida, essa morte do nosso corpo, nem essa morte será capaz de nos vencer. Porque nós então estaremos na vida eterna junto com o nosso Senhor. Então não dá para ser igreja sozinho. Só é possível junto com gente que talvez você nem goste tanto. Infelizmente eu preciso te dizer, trazer essa notícia. Nem todo mundo que você assim tem tanta simpatia, né, mas faz parte do corpo de Cristo. E você vai ter que colocar os seus dons que Deus te deu em ação para suportar essa pessoa. E essa é a graça do cristianismo.
E glória a Deus por isso. Né? Aí, se você quer aprender sobre comunhão, essas coisas, suportar uns aos outros, você faz o que o David e a Fernanda falou. Vai para o PG, que lá você aprende na prática como é que é o negócio. Quarta coisa que nós aprendemos aqui é o que nós devemos fazer em Jesus. No verso 19. Então, depois da gente ver o que o mundo pensa sobre Jesus, depois da gente ver o que nós pensamos sobre Ele e o que nós nos tornamos em Jesus, é hora de ver aqui o que a gente então tem que fazer. Jesus diz aqui: eu lhes darei as chaves. Que palavras-chave são um símbolo de autoridade. Ele está te dando a chave. É como se alguém chegasse para você e te desse as chaves de casa e falasse assim: olha, eu vou viajar, está aqui as chaves da minha casa. Significa que o dono da casa está te dando autoridade para você entrar e sair. Senão, não te dava a chave. Então, o que Jesus está dizendo é isso: eu estou te dando as chaves. A interpretação desse verso, ela pode ser conferida no livro de Atos, e aí você precisa fazer as aulas. Mas eu vou te dar aqui, um spoiler não, né? Um resumo do que foi estudado na aula passada. Por exemplo, Pedro, de posse dessa chave, ele usa para dar entrada no reino de Deus para os judeus. Atos 2. Quando ele se levanta e prega, e aqueles 3.000 têm entrada no reino de Deus. Pedro usa a chave. Entra 3.000. O reino de Deus é de vocês. 3.000 entram. Depois Pedro pega essa chave e vai dar entrada para os samaritanos, em Atos 8. Depois, mais tarde, em Atos 10, ele dá entrada para os gentios. Tudo isso a gente viu agora, na última aula de quinta-feira. E o Itamir Neves, ele diz o seguinte sobre isso: certamente essas chaves foram dadas por Jesus àqueles que fizeram a confissão de Cristo como seu Salvador. Em outras palavras, se você é filho de Deus, então tem as chaves do reino. Sabe por quê? Porque nós temos o privilégio de proclamar o Evangelho, e somente Ele pode salvar o homem. O pecador é salvo quando pregamos o Evangelho, então é grande a nossa responsabilidade. O Evangelho é a chave que liga ou desliga o homem do céu. Então a igreja é o agente que liga o homem, que já foi ligado no céu, a Deus. Não, veja, não é que a igreja tem o poder de chegar e salvar alguém. Ou vem cá, eu escolhi você, você é muito legal, muito simpático, então eu como igreja escolho você para entrar no céu. Não, ele já foi escolhido, já foi ligado. E a igreja tem o papel só de abrir a porta. Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 21. Tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não havendo mais em conta os pecados, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, meus irmãos, Deus, através de Cristo Jesus, deu a oportunidade do homem de se reconciliar com Ele. E Ele dá o privilégio para nós, como igreja, de sermos esses agentes de reconciliação. Aqueles que anunciam as boas novas. Aqueles que proclamam o Evangelho do Senhor, que é a chave que liga o homem a Deus. Então, quem é Jesus para você?
Se a sua resposta for a mesma de Pedro, de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e essa resposta for convicta no seu coração, significa que Deus assim revelou para você. E se for assim, você então sabe que faz parte de um povo, de um ajuntamento, de um grupo de pessoas que professam da mesma fé. E que da mesma forma que você, também tiveram essa maravilhosa revelação. E juntos, como essa eclesia, como essa igreja, como essa assembleia, como esse corpo unido, como esse edifício sólido, proclama o Evangelho Salvador, ligando as pessoas, reconciliando as pessoas, reconciliando o homem caído a Deus, o nosso Pai. Que em nome de Jesus nós possamos crer nessa verdade. Embora muitos de nós já conheçamos ela, muitos de nós já lemos esse texto diversas vezes, mas que em nome de Jesus haja convicção no nosso coração de que ela é verdade para mim e para você. E de que por ser verdade, nós devemos segui-la, obedecê-la, sendo essa igreja que creem que Jesus é sim o Cristo, o Filho do Deus vivo, esse Messias, esse ungido rei, de origem celestial, que é Filho de Deus, que tem a vida eterna, e que em nome de Jesus, essa verdade em nosso coração não fique restrita ao nosso coração, que haja no meio do seu coração um desejo ardente de que essa verdade seja compartilhada. Então, no final de semana que vem, nós vamos ter aqui aquele seminário de evangelismo, e eu sinceramente queria ver muita gente envolvida. E já vou dizer, vai ter prática. Então, se você quer romper a sua dificuldade, a sua timidez, essa é a hora. O Isaac vai nos ajudar, pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus esse final de semana. Eu peço que você ore. Quero te dizer que nós estamos com um projeto já em andamento, de um grupo de irmãos que já estão se reunindo para alcançar os estudantes da UEL. Graças a Deus. Essa é uma coisa que era um sonho antigo e que está acontecendo. Logo eles vão se reunir lá dentro da UEL. Eles estão se preparando, eles estão buscando. Um dos motivos da vinda do Isaac é para dar treinamento para esse povo, porque nós queremos fazer diferença no meio onde nós estamos. Nós queremos ser relevantes no meio onde a gente está. Se Deus nos colocou nesse lugar aqui onde a gente está, é por um propósito. E esse propósito não pode ser outro que não alcançar os nossos vizinhos, que são mais de 2.000 apartamentos, e essa universidade que fica a passos daqui. Então, ore por isso, ore por esse projeto, ore por esses irmãos, porque eu creio que logo o Senhor deve abrir as portas do reino para essas pessoas. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha que é o Senhor, a Tua igreja está edificada, solidificada, firme e inabalável. É seguro, é bom, é confortável sabermos disso. Obrigado, meu Deus, pela certeza que nós temos de que o Senhor é esse Deus imutável. Então, Pai, que nós possamos buscar em Ti essa força, buscar em Ti essa firmeza, esse compromisso de sermos igreja aqui. Enquanto o Senhor não vir buscar a sua igreja, que nós continuemos cumprindo com o propósito que é anunciar as grandezas do Senhor lá fora.
Então, Pai, em nome de Jesus, gera em nosso coração essa fome, essa sede. Gera em nosso coração, Pai, desconforto de saber que alguém perto de nós está se perdendo agora. Está morrendo agora sem Cristo. Não nos deixa, Deus, confortáveis com isso. Em nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, nosso Pai, possa nos envolver a cada dia com a Tua palavra, com as Tuas promessas e com a Tua missão. Que a graça de Jesus faça-nos entender que o precioso sangue derramado naquela cruz são também por aqueles que nós julgamos hoje, afastados, fora, perdidos. Deus, em nome de Jesus, gera em nosso coração misericórdia, gera em nosso coração graça, Pai, para que o Teu Evangelho seja pregado a essas pessoas e que a comunhão do Teu Espírito Santo nos mantenha unidos a Ti, Senhor, e aos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana para você. Que o Senhor te dê oportunidades de ser luz onde você estiver. No seu trabalho, na faculdade, com seus amigos, com seus vizinhos. Que a verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo possa ser compartilhada através de você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.